ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju. Olá, bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde, o programa que trata sempre de solidariedade, cidadania, qualidade de vida e bem-estar. No programa de hoje, a entrevista com o médico Fábio Arikawa, ele que é clínico geral e é também diabetólogo. Vamos falar sobre o aumento da incidência do diabetes na população, principalmente na pessoa idosa. Também hoje, a entrevista com Thalita Cavalcante, ela que é coordenadora do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa com Surdez. É um assunto que interessa a muita gente, que vai falar sobre o PSS, o Processo Seletivo em Libras. Ainda hoje, a entrevista com o advogado Dr. André Cazucas no quadro O Seu Direito. Falar nesse mês que é dedicado à pessoa idosa, exatamente o assunto é este, os direitos desses que já alcançaram a chamada melhor idade. O programa Inclusão e Saúde está só na sua primeira parte. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta você acompanha tudo aqui. Eu aguardo você. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e, como prometemos, já está conosco o Dr. Fábio Arikawa. Ele que é clínico geral e é diabetólogo. Seja bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde, Dr. Fábio. Prazer é todo nosso e, claro, as pessoas até estranham quando a gente fala diabetólogo, mas é exatamente uma subespecialidade da endocrinologia que trata da pessoa com diabetes, vamos dizer assim. Mas eu queria que o senhor pudesse explicar melhor qual é a preocupação hoje desse segmento, porque a gente sabe que anda e vira pessoas jovens, inclusive, crianças, muitas vezes, que já desenvolvem o diabetes. O que tem acontecido? Qual é o cenário que a gente tem hoje desenhado? Bom, o que a gente tem hoje no nosso estado e a nível, assim, inclusive, de Brasil e mundo, é que está acontecendo um aumento da incidência do diabetes. Esse aumento da incidência do diabetes está fazendo com que toda a população seja atingida. Lógico que você tem segmentos que têm uma incidência maior, principalmente os pacientes idosos, acima de 60 anos, eles têm um aumento dessa incidência muito mais acentuado do que uma pessoa mais jovem. Mas hoje, com as doenças relacionadas ao modernismo, que a gente chama, principalmente a obesidade, o sedentarismo, vamos dizer assim, que seria uma condição que está muito ligada ao nosso dia hoje, as pessoas estão praticando muitas vezes menos exercício, se você for analisar do ponto de vista global. Então, esse aumento dessa incidência, dessas coisas, está fazendo com que o diabetes ele venha com maior número, com maior intensidade. Mas o diabetes, quando vem sozinho, digamos assim, seja no idoso, seja na criança, seja no adolescente, vem acompanhado geralmente de outras doenças ou pode desencadear outras doenças? Então, o diabetes tipo 2, que é o diabetes que ele acomete o indivíduo normalmente numa idade um pouco mais avançada, não quer dizer que ele não possa vir na fase ainda de criança e adolescente, mas a incidência maior dele é numa faixa mais avançada, 35, 40 anos em diante, com uma predominância mais no paciente idoso. Então, esse diabetes tipo 2, ele pode acometer o indivíduo de uma forma insidiosa e assintomática, vamos dizer assim. Ou seja, o indivíduo pode passar muito tempo, inclusive anos, 1, 2 anos, sem ter nenhuma queixa. Então, esse tipo de preocupação que a gente tem de tentar detectar o problema ainda naquela fase inicial ou até mesmo antes dele ser diagnosticado. Como a gente tem hoje algumas classificações que dizem o paciente pré-diabético, que é um termo que é meio controverso, alguns colegas gostam de utilizar, outros não, mas que é uma situação onde você tem algumas alterações dentro daquilo que você perguntou, se vem outras coisas associadas. Vem outras coisas associadas que podem fazer com que a glicemia da pessoa, que é o nível do açúcar no sangue, comece a elevar. Então, o próprio aumento de peso, como a gente falou, o sedentarismo, a alimentação errada, a predisposição genética da pessoa também com relação a isso. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha um aumento gradativo dessa glicose no sangue, e esse aumento gradativo, até você chegar a um determinado nível, aonde você cause algum tipo de transtorno para a pessoa, pode ser um período longo. Então, esse período longo, muitas vezes a doença já está lesando o organismo da pessoa
e a pessoa só vai descobrir isso numa fase mais tardia. E quais são as consequências do diabético e, sobretudo, para quem está nessa fase 2, o diabético que acomete a pessoa idosa? Bom, basicamente, a gente sempre se baseia na questão do tratamento precoce, como eu lhe falei. Detectar o mais precoce possível. Mas quando você detecta o paciente já com uma glicemia mais elevada, a primeira coisa é sempre você procurar um profissional de saúde, né, e uma equipe multidisciplinar, porque o diabetes, como ele é considerado uma doença que tem vários fatores associados, várias patologias associadas, normalmente é o paciente hipertenso, o paciente que se alimenta mal, obeso, um paciente que pode ter outra complicação de doença cardiovascular, alterações visuais, etc. Então, você tem que ter uma equipe multiprofissional tratando esse paciente. Então, quando você pega um paciente numa fase dessa, a primeira coisa é você detectar como ele está naquele momento, né? Assim, ver como é que está o nível de glicemia dele e, a partir daquele momento, de acordo com cada particularidade, você instituir o melhor tratamento para ele. Então, por isso, só a equipe médica que pode fazer isso, inicialmente. E depois que ele já está bem engajado no tratamento, ele pode somar com o restante das outras equipes multidisciplinares para poder fazer o acompanhamento dele. O que é importante para evitar, para que a pessoa não chegue nesse nível? Porque, às vezes, a pessoa vai fazer um exame e fala, seu açúcar está muito elevado. Aí a pessoa, eu estou diabético. Aí começa aquela sessão de pânico, né? Peraí, mas o que pode ser feito para evitar? Basicamente, o que se faz para evitar é aquelas medidas, como eu falei, com relação assim, à mudança de estilo de vida, né? O que a gente orienta sempre para o paciente é que o paciente, já de uma forma, isso aí a gente tem que orientar, inclusive para as pessoas e para as crianças, inclusive, assim, crianças, adolescentes, as pessoas que estão conosco na nossa casa, já desde cedo tentar se tratar e se cuidar melhor, né? Em relação à sua alimentação, em relação à questão de fazer atividade física, evitar a obesidade ou diminuir a incidência dessa obesidade, desse ganho de peso, no caso. Você fazendo isso, você já pode ou evitar naquele paciente que teria esse diabetes associado a esses fatores, ou aquele outro que você já tem um fator de herança genética e que sabe que ele provavelmente desenvolverá a doença no futuro, você pode retardar o aparecimento dele de uma forma muito grande, porque quanto mais você não faz essas coisas, você pode acelerar o diabetes, e o diabetes, quanto mais tempo o indivíduo está exposto a ele, mais complicações ele pode ter. Tá, agora, o tratamento só mesmo mediante as orientações médicas, porque às vezes, com o dia a dia e com essas dificuldades do próprio sistema público de saúde, você recebe a informação de um vizinho, de um colega, de um amigo, e aí você acha que o que serviu para ele pode servir para você, porque você fez o exame, não voltou ao médico e disse que lá no exame seu açúcar estava elevado. Só tome isso, tome aquilo. Quais são os riscos dessa automedicação? Qual é o encaminhamento apropriado? Isso é uma coisa muito comum no consultório. A gente pega muito paciente que vem tomando o medicamento que o vizinho está tomando o medicamento que alguém indicou para ele. Hoje, principalmente nessa faixa de população, como você citou, população idosa, a gente tem uma grande preocupação. Lógico que a gente já tinha isso antes, mas hoje se bate muito em relação a isso, com relação a vários estudos mais novos, que esse paciente a gente tem que tentar evitar ao máximo que ele tenha a hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É você ter uma quantidade de forma aguda, reduzida, de glicose no sangue. Então, assim, você tem um indivíduo que está com um nível de glicemia ou estável, ou até mesmo mais elevado, mas através de algum tratamento equivocado, ou até mesmo de um tratamento que você faz inicialmente, que você não sabe como é que vai ser a resposta daquele indivíduo, você baixa demais a glicemia dele. Então, essa hipoglicemia, para o paciente idoso, ela é muito ruim, porque a hipoglicemia ela funciona como uma deficiência de chegada da glicose, que é uma substância que é essencial para a célula daquele indivíduo. Então, se você faz com que essa glicose baixe no sangue, essa glicose vai chegar com dificuldade ou em pouca quantidade naqueles tecidos vitais, coração, cérebro. Então, pode ser um fator predisponente para infarto, para derrame. Então, esse paciente idoso, a gente tem que evitar ao máximo que ele tenha hipoglicemia, porque quanto mais episódios de hipoglicemia ele tenha, mais ele pode estar predisposto a esses problemas. Doutor Fábio Arikawa, claro que a gente teria muito mais coisas para questionar, mas
Acredito que essa entrevista já foi muito útil para os nossos telespectadores, independente se é ou não pessoa com deficiência, como a gente aborda muitas vezes aqui, independente se você é criança, se é jovem, adolescente, ou também, especificamente agora, a pessoa idosa. Eu acredito que ela foi muito útil e eu espero tê-lo numa próxima oportunidade. Com certeza. Obrigado, viu? Bom, daqui a pouco você vai ter, na sequência do programa, a entrevista com Thalita Cavalcante. Ela que é coordenadora do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa com Surdez. É um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde e mais uma vez agradecendo a sua audiência, você que está sempre interagindo, participando de um modo ou de outro, seja pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela para você sempre ligar, e você que nos acompanha aí pela APAI FM, claro, já está acostumado também com o nosso número de contato. Para você que está acompanhando pela TV APLP ou pelas nossas reprises através do YouTube, muito obrigado mesmo por essa parceria, porque o programa é feito exatamente com a sua participação. Falar nisso, atendendo algumas sugestões, a gente trouxe aqui ao programa hoje a Thalita Cavalcante, ela que é coordenadora do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa com Surdez. Thalita, seja bem-vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde. E claro, o nome tem tudo a ver com inclusão, estamos falando de pessoa com surdez, tá? É um tipo de deficiência que a gente sabe que existe um número significativo, mas, através da Secretaria de Estado da Educação, existe uma preocupação de fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de trabalho, né, através de um processo seletivo simplificado. Eu queria saber como é que está o andamento desse processo seletivo. Eu sei que foram muitas vagas, pelos números que eu recebi, 347 inscrições, mas 112 vagas. Como é que vai funcionar para que essas vagas, de fato, sejam preenchidas? Então, o concurso ele tem dois cargos a serem ocupados. Um cargo de tradutor e intérprete de Libras, que ele é um ouvinte, que domina a língua de sinais, domina a língua portuguesa, e ele vai estar em sala de aula junto com o professor, fazendo a tradução simultânea daquilo que o professor está explicando, para o aluno surdo poder compreender as aulas. E também ele faz a voz do surdo para o professor. Quando o aluno surdo tem alguma dúvida, não está compreendendo aquilo que o professor está explicando, ele pode fazer o questionamento dele em língua de sinais, e o intérprete passa para o professor em português, para o professor poder reexplicar de uma forma que esse conteúdo fique claro para o aluno surdo. O outro cargo, que a gente está também nesse processo seletivo, é o de instrutor. O instrutor é a pessoa preferencialmente surda, que domina, ou ouvinte, que domina a língua de sinais e que vai trabalhar atuando no estado, em vários regionais, dando cursos de Libras, para que outras pessoas possam aprender a se comunicar. Que legal isso. Agora, não há um número que atenda a demanda por completo? Quer dizer, 122 vagas, 112, desculpe. Elas são suficientes para atender a essa demanda que o Estado tem nas escolas? Isso já foi mapeado ou é uma estimativa? Isso é a base da gente, é a matrícula, né? Então, nós temos 100 vagas disponibilizando com base para o intérprete, com base na matrícula feita de alunos surdos na rede do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio. Não é um número à toa, escolhemos assim a esmo, não. É porque existe um dado que foi levantada a demanda. Isso, e no caso do instrutor são 12 vagas, porque nós temos 10 regionais, 10 diretorias de educação da rede pública de ensino, então 1 para cada diretoria e 2 que vão trabalhar com a gente lá no CAIS, que é o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez. Agora é interessante chamar a atenção porque essas pessoas já passaram pelo processo inicial. Quais são as próximas etapas? Isso, a primeira fase foi a fase de inscrição. Então, já foi concluída. Agora, do período 17 a 28 de outubro, né? Isso, a gente vai passar pela prova prática. Então, a prova prática tem 2 etapas, né? Uma etapa para o instrutor e uma etapa para o intérprete. No caso do instrutor, ele vai ter que dar um plano de aula, explicar como ele daria um conteúdo em Libras que vai ser previamente sorteado para ele. E ele vai explicar em 15 minutos para poder fazer essa prova prática. 15 minutos também vai ser dado ao intérprete, onde ele vai traduzir do português para a língua de sinais e da língua de sinais para o português. E uma banca com profissionais habilitados vai estar observando
essa sinalização que vai ser feita e a voz também que ele vai fazer, no caso dele ver o vídeo em Libras, passar para o português e vai avaliá-lo. Então, essa etapa é classificatória e ela também pode reprovar, né? Ela também é eliminatória. E eles vão receber, quer dizer, dependendo da função, o salário varia de R$ 1.200 a R$ 2.000. O instrutor, que seria o caso de R$ 2.000, né? O instrutor é R$ 2.000, no caso do intérprete. Aquele que for trabalhar nas séries do ensino fundamental, ele vai concorrer a nível médio, ele vai ter o salário de R$ 1.200 também. No caso dele concorrer a cargo de ensino superior, ele vai atuar no ensino médio e vai atuar também no pré-vestibular, aí o salário é de R$ 2.000. O concurso, o processo seletivo, né, colocando da maneira mais correta, ele é válido por 1 ano e pode ser renovado por mais 1 ano. Isso. E é a terceira vez que vocês fazem isso. Terceira vez. Quais foram as avaliações que vocês fizeram das edições anteriores? A gente ainda tem uma carência no nosso quadro, porque são poucas as pessoas habilitadas para concorrer ao concurso. Então, a gente não tem atingido ainda a totalidade do que a gente pretende. Mesmo. Mas dessa vez, esse número de 347 inscrições. Inscritos. No filtro, vocês acabam ficando um pouco abaixo. Porque algumas pessoas se inscrevem, por exemplo, começam a inscrição, mas não finalizam. Mas ela é considerada como uma inscrição, então ela não anexa nenhum documento. Então, conta como inscrito, mas na hora que a gente for lançar a lista de aprovados nessa etapa, não é 100% de aprovação. Então, já cai um pouquinho. Nessas edições anteriores, vocês tiveram um número abaixo do esperado. Isso, a gente precisou, não para todos os locais. Para aqui para Aracaju, a gente sempre consegue atingir o número de pessoas. Nossa dificuldade maior é para o interior. Do estado, Porque conseguir um profissional habilitado que more na região é mais difícil. E ele se deslocar de Aracaju para o interior pode não valer a pena pelo valor que é pago, às vezes, né? Mas nesse caso, o que você recomenda para ter essas pessoas? Porque uma coisa é você conseguir lidar com a Libras, você ter algum tipo de habilidade, e outra coisa é você ser um profissional da área. São coisas Explica distintas. Qual é a diferença, efetivamente? Então, eu sou professora e sei língua de sinais, então eu trabalho na minha sala de aula conversando com o meu aluno surdo. Isso é bom. Então você já tem eu pacote completo, não, né? Eu converso com ele. Outra coisa é você ser um intérprete. Você não vai falar aquilo que você está pensando, você vai falar sobre um assunto que não é do seu domínio. Então você vai ter que estudar sinais específicos de várias disciplinas, história, geografia, química, física, e interpretar para o aluno surdo não perder nada desse conteúdo. Então, é uma profissão que o profissional intérprete tem que estar sempre estudando, sempre buscando novos sinais para cada disciplina. Então, ele tem que estar em contato com o professor. Professor, qual assunto você vai trabalhar agora? Para poder ele se preparar e pesquisar que sinais ele vai utilizar na interpretação em sala de aula. E se na sala de aula tiver apenas esse intérprete, ele tem direito a esse intérprete. Isso em outras situações, por exemplo, em provas de concursos, qualquer outra coisa, essas pessoas podem ser utilizadas também, ou só para a sala de aula do ensino regular? O contrato é para a Secretaria de Estado da Educação. Então, eles vão atuar nas escolas da rede estadual de ensino. Se um concurso tiver necessidade, ele vai contratar um profissional para fazer essa interpretação, não o nosso profissional do quadro. Tá, olha, nosso tempo também já acabou, mas foi muito bom tê-la aqui no programa, viu, Obrigada. Thalita? Eu queria só que você deixasse um telefone de contato, ou e-mail, ou site, onde é que as pessoas que, por acaso, ainda não tiveram acesso ao andamento desse processo, para que elas possam buscar. Qual seria o caminho mais prático? Então, o concurso ele é organizado pela CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento. Então, no site da CEPLAG, ceplag.se.gov.br, tem todo o processo e as etapas que estão acontecendo vão sendo lançadas lá. Bom, fiquei muito feliz aí com esse andamento. Espero que logo, logo a gente tenha uma demanda, né, aumentada para a gente poder atender a essa expectativa também da pessoa com surdez. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom, e depois dessa entrevista tão importante, agora é hora do quadro O Seu Direito. E como anunciamos, está aqui conosco o advogado André Cazucas. Bem-vindo a mais uma Inclusão em Saúde, doutor André. É claro que a gente está fazendo referência aqui ao Dia do Idoso, ao mês do idoso, esse mês de outubro, sobretudo, mas a gente sabe que falar em direito de idoso é muitas vezes um direito que não é respeitado, seja por uma falta de educação do cidadão, que acha que não vai ficar na melhor idade, ou seja,
até mesmo pelos direitos que são desrespeitados com base na própria legislação. O que é que a gente pode definir sobre alguns pontos, porque são muitos os direitos, partindo dessa legislação? É uma satisfação tratar de um tema tão importante e voltar ao programa com uma temática tão rica. Porque, afinal, todos nós ficaremos idosos. Então, acho que a primeira regra, ela não é uma regra jurídica. Os que conseguirem, né? Porque tem gente que nem consegue chegar lá, né? Se Deus quiser, a gente vai alcançar essa lá. Chamada melhor idade. Exatamente, a expectativa de vida vem crescendo, então a maior parte da população vai chegar. O que a gente tem é, primeiro, um dever moral e um dever de justiça, de respeitar os idosos. Afinal, eles já se dedicaram à sociedade, já se dedicaram ao cuidado das demais pessoas. E nesse momento, o momento em que o seu estado físico ele fica um pouco mais frágil, é o momento que ele precisa de cuidado. Então, esses cuidados que a lei estabelece são um ponto de partida. São direitos mínimos que a pessoa, nessa experiência, nessa fase tão boa, ela acaba adquirindo. Então, ela vai passar a ter, por exemplo, no sistema de saúde, no SUS, ela tem um atendimento prioritário. Então, o idoso ele tem sempre atendimento prioritário em relação aos demais pacientes. Claro que há uma análise de gravidade, de urgência, claro, mas o idoso ele vai ter prioridade nessa questão. No transporte público, vagas de estacionamento, também essa prioridade tem que acontecer? Ele basta dizer que é idoso ou nem sempre é assim? Vamos lá. No transporte público, o que a gente tem? A gente tem o transporte dentro de um município, esse transporte ou dentro de uma zona urbana, 10% das vagas devem estar destinadas a pessoas idosas. O que a pessoa precisa para entrar nesse transporte? Ela precisa de alguma carteirinha? Não, basta o documento de identidade. Então, ela mostra o documento de identidade porque o critério é exclusivamente idade. Se for interestadual o ônibus, aí são 2 vagas. Então, 2 vagas para pessoas idosas com mais de 65 anos, elas vão ser disponibilizadas. Ah, mas essas 2 vagas já estão preenchidas. O que eu faço? As vagas remanescentes devem ser vendidas com 50% de desconto para as pessoas com mais de 65 anos. E a vaga no estacionamento? A vaga no estacionamento ela já tem uma outra regulamentação. Então, há necessidade de que a pessoa faça o cadastro, ela pegue o certificado que vai ficar visível para que os órgãos de trânsito não autuem por estacionamento em local indevido. Tem até uma diferenciação no caso de uma decisão judicial, quando você tem aquela coletividade, quer dizer, várias pessoas ganharam uma causa na justiça e quando a justiça começa a decidir por quem pagar, por onde é que ela começa? A tramitação judicial, ela favorece os idosos. Então, se a gente tiver um crédito de mesma natureza, em geral, os créditos são alimentares, então a gente tem um crédito alimentar, o idoso ele tem uma fila preferencial, então ele tem um caminhar, tanto durante o caminhar da ação de conhecimento, do processo, como na execução e também no pagamento dos precatórios judiciais, que hoje são uma celeuma que todos enfrentam. Pois é. Bom, doutor André Cazucas, nosso muito obrigado. Claro que a gente teria bastante coisa para falar simplesmente só em relação aos idosos, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço e o respeito aos idosos é fundamental. Uma sociedade que respeita e que trata bem os seus idosos, ela trata bem a sua história, ela trata bem a sua experiência e ela evolui para um mundo melhor, não tenho a menor dúvida disso. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom, o Inclusão em Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado a você pela audiência. Lembrando que o programa é sempre exibido aos sábados, às 10 da manhã, com reprises às quartas-feiras, às 2 da tarde. Até o próximo, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.